Saudações, caro amigo ouvinte. Este é o nosso espaço angular da Rádio Dia em comentário político com o Dr. Armando Vicente. Como vai, Dr. Armando? Bom dia, Rivaldo, eu vou bem. Bom dia, Claudino. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Dia. Muito obrigado por estar cá connosco mais uma vez neste espaço angular da Rádio Dia, um espaço de conversa descontraída à volta dos acontecimentos que chocam a sociedade cabo-verdiana. Na linha que vai nortear esta nossa conversa de hoje, vamos começar por dar um olhar sobre os professores, não é, que estão sem o INPS, apesar de serem descontados todos os meses no salário, não é? Também vamos dar um pequeno olhar sobre as famílias, posso assim dizer, que sofrem mais com as chuvas, não é? Nesse tempo que estamos. Também a Francisco Carvalho diz que recebeu uma carta da Ministra da Infraestrutura e do Ordenamento do Território, em que diz que não vai ter o programa para a Câmara Municipal da Praia. Além disso, também vamos dar um pequeno olhar sobre os cabo-verdianos, né, o pedido de visto, né, cabo-verdianos com mais de 16 mil pedidos de vistos, em que foram concedidos 13 mil. Vamos dar também um pequeno olhar sobre Felisberto Vieira Filho, que deixa de ser comentador na TCV, bem como dar um pequeno olhar sobre o desporto, né? A conquista de Nancy Moreira no Campeonato da África. São temas muito pertinentes para hoje. Sim, são temas importantes que ao longo desse período vamos analisar, debater. Muito bem, entrando nos pontos que temos aqui sobre a mesa, professores estão sem INPS, apesar de serem descontados a todos os meses nos seus salários. Qual é o seu olhar sobre isso? Bem, os professores, até certo ponto, podemos dizer que é uma classe de parente pobre nesse país. Os professores enfrentam muita dificuldade na promoção na carreira, progressão na carreira. Muitas dificuldades os professores têm enfrentado e agora vem essa de descontar no seu salário durante 4 meses sem a previdência social. É uma situação inaceitável e que o sindicato dos professores tem denunciado e a continuar, segundo o sindicato dos professores, irão boicotar o início do próximo ano letivo. Que seria muito mal, não é? Seria muito mal. Portanto, é sempre a desculpa é que houve constrangimentos na plataforma. Nós não entendemos nesse país quando nós falamos da modernização administrativa, sistemas, plataformas, e depois você às vezes chega num serviço público, você tem que ficar à espera porque o sistema foi abaixo, essa de constrangimentos na plataforma do sistema do INPS com relação aos professores é uma desculpa de mau pagador, é uma coisa inaceitável durante um mês. Vá que não vá. Agora, 4 meses é demais. Portanto, o INPS, o Ministério da Educação, tem que encontrar uma alternativa a essa situação o mais breve possível, porque a continuar, como ele disse, haverá o boicote do início do próximo ano letivo. Portanto, quando se fala em modernização é para trazer vantagens, não é? E o governo esclarece dizendo que é por causa de falhas no sistema que está a implementar que veio a trazer toda essa situação. O que tens a dizer tudo isso? Eu acho que quando se fala da modernização, quando se fala das plataformas eletrónicas, dos sistemas, todos nós esperamos que haja melhoria e não retrocesso. Mas até certo ponto, em alguns lugares, em alguns serviços públicos, você vê claramente que o sistema, as plataformas, nós não somos contra isso, é o caminho da modernização, da informatização dos sistemas. É o caminho inevitável, não há regresso, mas
Agora é preciso ter certeza nas coisas que fazemos. Nós não podemos ir a um serviço público e depois ficar horas e horas à espera porque o sistema caiu. Há que encontrar uma alternativa nessa situação. E com relação aos professores, 4 meses sem o INPS por causa da nova plataforma, e uma desculpa não muito cabível, não aceitável. Era um mês, como ele disse, o mês vá que não vá. Agora, 4 meses é demais, é preciso o INPS e o Ministério da Educação encontrarem uma saída o mais breve possível. A passar para o próximo ponto desta nossa conversa, passamos muito mal no tempo, na época das chuvas. Esta é uma afirmação de alguns moradores aqui da cidade da Praia. O que pensas sobre isso? Sim, algumas pessoas que moram nas ribeiras, que fizeram as suas casas nas ribeiras, nas encostas, na verdade o tempo das chuvas é uma grande afronta e uma situação bastante delicada para essas famílias. Como o Jornal Expresso das Ilhas chama a atenção aqui, e que com a chuva à porta há quem deixe de dormir descansado, sem saber quando é que a água lhe levará a casa na enxurrada, e que as câmaras municipais estão no terreno, a Proteção Civil deixa o apelo e confia que meios disponíveis permitirão dar respostas a eventuais situações críticas. Nós pensamos nessa situação de casas dentro da ribeira, casas nas encostas. Nós pensamos que é uma situação que as pessoas nunca gostariam de ter uma casa dentro da ribeira, nem nas encostas. As pessoas foram obrigadas a construir na ribeira por causa de muita situação que acontece, sobretudo na cidade da Praia, situação que acontece com a corrupção que tomou conta dos terrenos da Praia, o Ali Babá e os 40 ladrões dos terrenos da Câmara Municipal da Praia. A culpa fica na corrupção e também na especulação imobiliária que tomou conta dos terrenos da Praia, e assim um cidadão que tem um salário mínimo de 14 mil escudos, ter uma casa num lugar organizado é como atirar pedra à lua. Não consegue ter uma casa num lugar urbanizado, com o preço do terreno na cidade da Praia derivado da especulação e da corrupção. Jamais um cidadão de baixa renda consegue ter uma casa na cidade da Praia, num lugar organizado. E depois nós sabemos que em 2019 fez-se um estudo sobre a questão da habitação e chegou-se à conclusão que serão necessários cerca de 20 mil novas habitações até 2030. Isso significa que o déficit de habitação é uma questão que o Estado, que os municípios, os presidentes das câmaras devem ter em consideração. Entretanto, para que esta situação, não é, seja evitada, não é, por exemplo, como aconteceu se não estiver em erro há 5 anos atrás, não é, com aquela enxurrada de chuvas, não é, que aconteceu aqui na cidade da Praia, que inclusive morreu uma criança, o que a Câmara Municipal da Praia, juntamente com o Governo, pode ou poderá fazer? Algumas medidas imediatas de curto prazo é limpar as ribeiras, facilitar o acesso. Limpando as ribeiras, certo, você facilita o acesso da água, o escoamento da água, certo, mas
eu quero crer que a resolução do problema da habitação vai muito mais para além dessa situação. A época da chuva, as pessoas que moram nas ribeiras enfrentam dificuldade. É ver as casas, também ver as casas que estão nos locais críticos e procurar uma alternativa para essas famílias. Nós sabemos que há casa para todos, não vamos entrar na questão que muitas vezes as pessoas chamam de populismo, de demagogia, mas temos casa para todos que estão de portas fechadas. Era encontrar uma alternativa para certas famílias que estão em locais críticos que poderão, hipoteticamente, havendo uma chuva como a chuva de 12 de setembro do ano 2020, havendo uma chuva daquela dimensão, com certeza que muita gente, muitas famílias terão dificuldades, terão problemas a enfrentar. Entretanto, Francisco Carvalho diz que recebeu uma carta da Ministra das Infraestruturas e do Ordenamento do Território dizendo que não haverá dinheiro do PAI para a Câmara da Praia. Qual é o seu olhar sobre isso? Francisco Carvalho, infelizmente, tem tido muitos problemas de relacionamento com este governo. É mais uma pedra no sapato de Francisco Carvalho que ele terá de resolver, mas também não podemos esquecer que até certo ponto o programa Praia para as Obras, claramente que estamos quase a aproximar o fim do mandato, mas o certo é que se as outras câmaras têm direito a esse programa, a esse dinheiro, a esse financiamento, por que a Câmara Municipal da Praia não terá também esse dinheiro? Segundo o Francisco Carvalho, essas são as palavras dele, de que o governo pretende bloquear de todo jeito o funcionamento normal da Câmara Municipal da Praia, porque o MPD quer ganhar as próximas eleições autárquicas com a Câmara Municipal da Praia e que, segundo ele também, as sondagens que têm sido produzidas não são favoráveis ao MPD e por isso é que tem havido essa pressão, esse bloqueio com relação à Câmara Municipal da Praia. São as palavras de Francisco Carvalho. Eu o que posso dizer diante dessa situação é que, na verdade, o governo não pode discriminar as câmaras municipais em função da cor partidária, porque é a democracia, o Estado de Direito. O cidadão da Praia votou Francisco Carvalho, o governo tem que trabalhar com Francisco Carvalho, porque senão é a própria democracia que está em causa, o não respeito pelo voto popular. A outra coisa, diante dessa situação também, devo dizer que Francisco Carvalho, até certo ponto, dormiu um pouco com relação às obras, ao trabalho. Ele vinha obtendo reparos negativos com relação ao seu desempenho enquanto fazer obras, coisa que até certo ponto podemos dizer que ele não trabalhou, não desenvolveu como devia fazer. Portanto, enquanto houver esta guerrilha entre a Câmara Municipal da Praia e o Governo, também se choca o desenvolvimento do município. Não é? Claramente, é um município que vai perder 4 anos sem qualquer obra. São os cidadãos
da praia que não terão trabalho. O impacto é de veras negativo para a cidade da praia, com essa guerrilha, essa puxa-puxa entre a Câmara Municipal da Praia e o governo liderado pelo MPD. Nós, na verdade, esperemos que haja um consenso e que, na verdade, consigamos fazer com que a cidade da praia desenvolva e que haja uma paz entre o governo e a Câmara Municipal da praia. Passando para o próximo ponto desta nossa conversa, os cabo-verdianos pediram cerca de 16 mil vistos para a Europa, sendo que 13 mil foram concedidos. Como vês isso? São pessoas que vão passar as férias. As pessoas que vão passar as férias em Portugal, esperemos que seja isso, mas a realidade de Cabo Verde mostra claramente que quando alguém sai de Cabo Verde, essa pessoa vai à procura de uma vida melhor, porque estar num país onde o desemprego é alarmante, onde o salário tem perdido o poder de compra, onde a saúde é também precária, problemas na habitação, problemas na segurança pública. Então, se você, um salário mínimo, está num país em que o salário mínimo é de 14 mil escudos, claramente que essas pessoas que vão para Portugal e para outros países, com certeza que estão saindo de Cabo Verde à procura de uma vida melhor. Antigamente, as pessoas iam para São Tomé, para Angola, atrás de uma vida melhor. Hoje, infelizmente, 48 anos depois da independência de Cabo Verde, nós não conseguimos fazer com que este país produza emprego, consiga dar o bem-estar, uma boa vida, sem aos cabo-verdianos, sem estes saírem do seu próprio país. Infelizmente é isso que tem acontecido e não sabemos com este estado de coisas, com essa forma de governar o país, não sabemos até onde vamos parar, mas a única alternativa para os jovens tem sido a imigração, porque, na muita verdade, gente que está a sair do país, não é? Muita gente. Veja, 16 mil pedidos de vistos, isso só em 2022. Sim. Não estamos a falar dos anos anteriores, estamos a falar de 2022, do ano passado. Portanto, 16 mil pedidos de vistos, 13 mil vistos concedidos, e muita gente a sair fora do país. Alguém poderá querer contrariar e dizer que as pessoas foram de férias. Com certeza que alguns deputados vão dizer, estarão a defender de que não, as pessoas tinham dinheiro e saíram em férias. Claramente que isso não corresponde à realidade das coisas. As pessoas não têm dinheiro, emprestaram dinheiro e saíram fora de Cabo Verde à procura de uma vida melhor e infelizmente esse é o caminho que tem sido, é a única alternativa que o cabo-verdiano tem tido ultimamente. Portanto, com esta, eu diria, fuga, entre aspas, de cabo-verdianos, principalmente jovens, mão de obra que poderia ser utilizados aqui no país, não é? Estão a sair para a forma de Cabo Verde não terá ganhos com isso, por exemplo, com a remessa dos imigrantes, não sei. Sim, essa é uma verdade. As pessoas que vão trabalhar no estrangeiro, deixam famílias em Cabo Verde e vão enviar dinheiro para o sustento da família que ficou em Cabo Verde. Mas o certo é que é a força de trabalho
que Cabo Verde perde. Veja, você vai trabalhar num estrangeiro. O país onde você estiver a trabalhar estará a ganhar com o seu trabalho. Esse ganho podia ser aqui dentro do nosso país, fazendo com que o país desenvolva, fazendo com que o país avance. Portanto, é a força, é a grande força de trabalho que Cabo Verde tem perdido. E vamos receber divisas e remessa dos imigrantes, mas perdemos também a força de trabalho que poderia produzir riqueza internamente, fazer com que esse país desenvolva. Portanto, estamos em perda com a saída das pessoas de Cabo Verde. O certo é que também com este salário, com esta economia, com este salário, com certeza que ninguém, o ser humano, faz as escolhas racionais. Ninguém quereria estar em Cabo Verde a trabalhar por 14 mil escudos. Entretanto, passando para o próximo ponto desta nossa conversa, Felisberto Vieira Filho deixa de ser comentador da televisão de Cabo Verde. Como vês este cenário? Isso é uma situação bastante complicada para a democracia, para o Estado de Direito, que Filho, no fundo, solidarizou-se com o seu colega de painel, o engenheiro António Espírito Santo, que foi afastado por ordens superiores, entre aspas. Que ordens superiores? Segundo o debate à volta dessa questão é que António Espírito Santo não representa o MPD porque era um dissidente, mas segundo Felisberto Vieira também, que agora procurou por livre vontade ficar fora de ser comentador da TCV, é que esses comentaristas não foram convidados na qualidade de representantes dos partidos. E assim sendo, Felisberto Vieira acha que a sociedade civil fica em débito com a questão da liberdade, do debate livre que deve acontecer. E alguém diz também que, por exemplo, esses debates, se você considerar que os debates na televisão pública só devem acontecer entre os representantes dos partidos políticos, então a sociedade civil fica também em prejuízo, porque veja a que... mercê, não é? Ficam à mercê do que... A liberdade, o debate livre fica em causa. E veja, por exemplo, se o debate ficar entre os partidos políticos, lembremos que a abstenção, alguém chama a atenção, que a abstenção, quem não está vinculado aos partidos políticos, é mais de 50% de abstenção. Portanto, a sociedade cabo-verdiana não é apenas representada pelos partidos políticos. E toda essa questão, todo esse debate de afastar António Espírito Santo do painel do debate, fica logo... Nós pensamos que, na verdade, a televisão de Cabo Verde não é uma televisão livre, não é independente. É o governo e as pessoas que representam o MPD que definem tudo a respeito de quem deve ser comentador na televisão pública. Portanto, claramente há violação da Constituição da República, claramente a ARC,
Agência de Regulação da Comunicação tem que intervir para, na verdade, o cabo-verdiano saber se a televisão de Cabo Verde pertence apenas, representa apenas o MPD ou quem está no poder. E quem está no poder, ou se na verdade é uma televisão independente que deve promover o debate livre entre os cidadãos, avaliando a governação, avaliando o estado de coisas em Cabo Verde. Entretanto, vamos a uma declaração, não é, do Filho, não é, que diz: não encaro o país como se a cidadania fosse uma carta fora do baralho. O que isto quer dizer? Quer dizer que, na verdade, a cidadania, a liberdade de imprensa, o cidadão livre, não estando vinculado aos partidos políticos, então esse cidadão não tem voz, não está representado por ninguém. E isso não pode ser, não. O debate não pode ser apenas entre os partidos políticos. A sociedade civil tem também que opinar à volta da vida, dos acontecimentos deste país. E conforme as coisas vão andando, claramente que há uma violação da Constituição, há a violação da lei de imprensa. Portanto, é chamar a entidade reguladora da comunicação social a intervir no sentido de a televisão pública de Cabo Verde ser dos cabo-verdianos e não do partido que governa esse país. E ultimamente, quase que a televisão de Cabo Verde é uma televisão do partido que governa Cabo Verde e não uma televisão dos cabo-verdianos, coisa que é preciso combater e até certo ponto denunciar essa situação. Esperemos que, na verdade, haja uma resolução que intervenha no sentido de impor a ordem até certo ponto, ordem na televisão pública de Cabo Verde. E neste cenário, não é, com o afastamento do comentador da televisão pública, como fica a democracia? Não, a democracia no ranking, aquele ranking que é publicado anualmente, claramente que Cabo Verde sai mal na fotografia, claramente que Cabo Verde vai perder algumas posições, se bem que esse ranking que é feito até certo ponto é limitativo, porque na verdade a posição que Cabo Verde ocupa, uma boa posição, essa posição não é de todo verdade. E com essa situação de você até certo ponto censurar as pessoas ou escolher as pessoas em função do credo político partidário, isso afeta a liberdade de imprensa, afeta Cabo Verde no âmbito do ranking que é feito anualmente. Portanto, entrando no último ponto que temos aqui sobre a mesa, Dr. Amândio, é a nível do desporto. Nancy Moreira sagrou-se campeão africano de boxe. Isto é um grande feito para o país, não é? Sim, é um grande feito. É parabenizar a Nancy Moreira por esse feito, mas o certo é dizer que os atletas em Cabo Verde, sobretudo os atletas a nível individual, não têm tido apoio do Estado. Veja que essa atleta, por exemplo, tem uma bolsa de solidariedade olímpica. Sim, de solidariedade olímpica. Se formos esperar apenas pelo apoio do Estado cabo-verdiano para obtermos medalhas, isso vai demorar, porque, na verdade, os apoios que se dão em Cabo Verde aos atletas
é muito reduzido, muito pouco. E tem também a questão das infraestruturas desportivas, não é? certo, é tudo as infraestruturas desportivas. Por exemplo, hoje para você jogar futebol, antigamente, para você jogar futebol, você entrava em qualquer recinto. Hoje, para uma criança, você tem que pagar. Então, isso tudo limita o avanço do desporto em Cabo Verde. Tudo, a volta de dinheiro limita. O Estado que não apoia, ou se houver uma atividade esportiva, os pais têm que pagar tudo à volta de dinheiro. Isso limita o avanço do desporto em Cabo Verde. É preciso repensar o desporto e também canalizar mais verbas para o apoio dos atletas. Hoje poderíamos ter um desporto no outro patamar, não é? Nem em todas as modalidades, não é? Em todas as modalidades. Eu vejo, por exemplo, que o futebol tem mais apoio que, por exemplo, o atletismo, o boxe. Nós quase que ouvimos frequentemente os atletas a questionarem o apoio que não chega. Portanto, é preciso repensar e dar mais apoio aos atletas, porque é o nome, quando um atleta ganha uma medalha como o Nance Moreira, que ganhou essa medalha, e Cabo Verde é o nome de Cabo Verde que está lá em cima. Muito bem, Dr. Armânio, muito obrigado por estar cá connosco neste espaço singular da Rádio Dia. Já estamos no nosso tempo. Foram temas muito pertinentes. Foram temas muito pertinentes e muito obrigado, Rivaldo, Claudino e Ana. Muito obrigado a todos os ouvintes. Muito obrigado, caro amigo ouvinte, por estar cá connosco neste espaço singular da Rádio Dia, em comentário político com o Dr. Armânio Vicente. Estaremos cá novamente na quarta-feira para debruçarmos sobre outras temáticas que chocam a sociedade cabo-verdiana. Até lá, fique bem.